perdoa nossos pecados, pecados, corações, palavras, pensamentos, comportamentos. Senhor, que nós possamos, Senhor, ser parecidos contigo. Aprender a tua palavra. Abre nossa mente, nosso entendimento, que a gente possa aprender, praticar, viver, ensinar e jamais esquecer, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o 12, não é isso? O 11, nós vimos o sofrimento de Paulo, né? E nós aprendemos que o verdadeiro ministério, ele não é feito só de glamour, né? O verdadeiro ministério, o verdadeiro ministério cristão, ele confronta, né? O pecado, ele não é confortável. E a gente não pode, nem todo líder cristão, ainda né, vai viver de aparência, de status. O verdadeiro líder cristão, ele vive, não é uma vida fácil, não é confortável, mas ele vive pregando a verdade pura, o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não é popular. Por isso que Paulo sofreu tanto, né? E assim, ele fala, ele detalha, né, no capítulo 11 o sofrimento que ele teve. E hoje nós vamos aprender mais um pouco com o capítulo 12. E como o capítulo 13, eu acabei esquecendo de imprimir o 13, mas como o capítulo 13 é pequeno, eu vou encerrar esse livro hoje. A gente vai falar do 12 e do 13, porque o 13 é só as considerações. Essas duas é uma coleção? É uma coleção? O quê? Essa aqui conheceu uma coleção? Não tem do outro lado, não tem não? Não. É esse daqui só. O 12 é esse daqui. Esse daí é outra coisa, não? Esse daí. Esse aqui estava junto com esse. Isso, mas eu dei esse daí para o senhor ler, para ver como é que nós temos certeza da salvação. da salvação. O senhor leu esse? Ainda não. Eu? Sim. Li, mas foi pouco. O senhor tem que ler todas essas referências, viu? Porque aí o senhor vai. Para saber, tem que pegar e Tirar no 13, 11, tem que ir lá na Bíblia e o senhor vai ler. Porque aí está dizendo como é que nós temos certeza da salvação. Então, depois que o senhor ler isso, nunca mais o senhor vai dizer, Deus é quem sabe. Porque eu tenho que ter certeza da salvação. Ou nunca mais o senhor vai dizer, ninguém sabe. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que ter certeza da salvação. Sabe para algum irmão? Depois o senhor Deus vai dizer, agora eu tenho certeza. Agora, quando alguém perguntar, eu vou dizer com convicção, eu sou salvo. Por que o Senhor é salvo, irmão Adão? Porque a Bíblia diz que eu sou salvo. Aquele que crê em Jesus Cristo já tem a vida eterna. Ele não vai ter, ele já tem a vida eterna. E se eu creio na Bíblia, então eu creio que eu sou salvo. Muito simples, não é simples. Aí, 5 anos que a gente está aqui ensinando, o Senhor vai dizer que ninguém pode ter certeza da salvação. Que ninguém pode dizer que é salvo. Como se a palavra de Deus diz que eu sou salvo? Aí o senhor quer saber mais do que Jesus. Aí, rapaz, eu fico. Esse papai Adão. Irmão Adão, pelo amor de Deus, não faça eu perder o resto dos cabelos. Vamos lá, o 12, né? Aqui o 12 é. Exatamente, né? Paulo ele vai defender a sua autoridade, não com arrogância, mas ele continua. Você vê que desde o capítulo 10 ele está batendo nessa tecla da autoridade dele. Ele vai defender a sua autoridade não com arrogância, mas revelando o que Deus fez em sua vida e através dele. Ele fala de visões do paraíso, mas também do espinho na carne. Nós vamos ver isso. Tudo para ensinar que o verdadeiro ministério acontece no terreno da fraqueza, onde a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus vai se manifestar em alguém que acha que é forte, que pode todas as coisas? Exatamente. Então a graça de Deus só manifesta. A graça de Deus só manifesta na vida daquele que reconhece que é dependente de Deus, que não pode nada. Então assim, a graça de Deus jamais vai reconhecer. Essa semana eu estava assistindo um testemunho de uma 9 filhos, estava falando do pai que já morreu. E esse pai era ateu. Ele dizia que o Deus dele era o dinheiro. Ele dizia, o meu Deus é o dinheiro. Que Deus de nada. Agora era um homem bom, entendeu?
Ele era um homem bom, ajudava todo mundo. A filha dele dizendo, ela disse, eu não lembro de uma única refeição para tratar só a família. Então assim, ele era um homem muito bom. Mas ele não acredita. Não acredita em Deus? Mas nem todo mundo que não acredita em Deus é necessariamente uma pessoa ruim, não, Radão. É? Quem não acredita em Deus não Mas ele conseguiu. está falando de perdido. Estava perdido. Sim, era perdido, mas no final ele se salvou, viu? Foi? Foi no final, porque Ele aceitou. aceitou. Uma filha aceitou Jesus e através dela todos os 9 filhos aceitaram Jesus e por último ele. Então ele morreu salvo. Mas era ateu. Aí assim, tem pessoas que acham que o Deus dela é o dinheiro, é o poder, às vezes não tem nem dinheiro, mas tem uma certa influência em algum momento, e ele se acha assim, não, eu posso. Aí como é que Deus vai trabalhar, vai fazer alguma coisa na vida dessa pessoa? Paulo não. Paulo diz, Deus, a graça de Deus se aperfeiçoava na minha fraqueza, porque eu era fraco, era que a graça de Deus era demonstrada através da minha vida. Então assim, aqui nós vamos ver que ele não fala que foi ele. Vocês já perceberam que ele não diz que foi ele que teve as visões? Ele diz assim, ó, o 12, né? Embora não adianta nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Ele diz, se eu me gabar de mim mesmo, não adianta nada. Isso é uma bobagem, eu estar me gabando de mim mesmo. Aí ele continua, né? Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Aí ele diz que as revelações e as visões o Senhor deu para ele. Mas em seguida ele diz assim, eu conheço um cristão. Ele não diz assim, que foi ele. Né? Primeiro ele disse que teve revelações e visões, que Deus deu para ele. Mas em seguida ele diz, eu conheço um cristão, que há 14 anos foi revelado, de repente foi levado, de repente até o mais alto céu. Aí ele continua, não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão somente. Deus sabe. Ou seja, ele não diz, eu tive uma visão e fui levado aos mais altos céus. Ele tem certeza, né? Não, ele tem, só que ele não quis dizer, entendeu? Ele não quis detalhar assim, dizer, eu fui levado em visões, não sei se no espírito ou na carne, mas ele não quis dizer que era ele. Por quê? Porque as pessoas poderiam exaltá-lo ou achar que ele estava se engrandecendo, se exaltando. Então ele disse, não, eu não vou dizer que sou eu, mas eu conheço alguém. Aí nós vamos ver aqui, através dessa leitura, por que existe o mais alto céu. Tem outras versões que diz assim, que ele foi levado ao terceiro céu. Tem umas versões que diz assim, que ele foi levado ao terceiro céu. Ele fala com relutância, veja que ele fala com relutância, como alguém que não gosta de se exaltar, mas é forçado pelas circunstâncias. Ele é forçado pelas circunstâncias a contar aquilo que Deus faz através dele. É como se as pessoas estivessem o forçando de alguma forma ele relatar, olha, Deus trabalhou através de mim assim, assim, assim. Aí ele diz, repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão somente. Uma visão. Somente Deus sabe. E ali eu ouvi coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Aí, veja que ele não quer dizer assim, esse homem sou eu. Por quê? Porque aí as pessoas poderiam interpretar que ele estava se exaltando, porque Deus tinha mostrado coisas que palavras humanas não podem explicar, né? Então ele fala com relutância, é forçado pelas circunstâncias. Por quê? Porque vocês lembram que os falsos profetas sempre estavam querendo diminuí-lo e que as pessoas estavam sendo enganadas pelos falsos profetas porque eles diziam que fazia e acontecia. E Paulo, de uma maneira muito sutil, assim, com relutância, ele disse, epa, não é bem assim não, esses falsos profetas estão falando mentiras. Eu falo a verdade para vocês. E por que vocês estão exaltando a mentira? Os mentirosos. Estão dando valor aos mentirosos. Estão abrindo a porta de vocês com alegria para ouvir mentiras. Aí ele é obrigado a falar das visões dele, só que ele não quer se colocar como um homem que teve essas visões. Aí ele diz, eu conheço alguém, desse eu me gabaria, mas eu só me gabo das minhas fraquezas. Aqui eu aprendo, nós devemos aprender que até as maiores experiências espirituais não devem ser
exaltada ou, como é que eu digo assim, usadas para exaltação pessoal. Ou seja, alguém teve uma visão, Deus mostrou alguma coisa para ele sobre a vida de alguém e aquilo aconteceu, aquela pessoa não deve se exaltar porque está sendo usada por Deus. Então assim, aqui nós aprendemos que Paulo, apesar de Paulo ter sido esse homem que Deus mostrou a visão, mas ele não queria ser exaltado, dizendo, eu sou tal. Que Deus levou ao mais alto céu e me mostrou coisas que nem falava. Tá vendo? Eu sou, assim, em outras palavras, eu vou colocar aqui, mas não está escrito dessa forma não. Ele poderia dizer assim, eu sou o cara, por que vocês são perto de mim? Eu fui no mais alto dos céus e Deus me mostrou coisas que palavra humana jamais pode descrever. Ele me falou coisa que com palavra humana, mas ele não. Ele disse, não, eu jamais vou me exaltar dessas visões que o Senhor me mostrou. Eu vou me gabar da minha fraqueza, porque através da minha fraqueza, a graça do Senhor foi demonstrada através da minha fraqueza. Ou seja, Deus me tornou forte. Deus fez através de mim. Alguma pergunta até aí? Aí ele diz, ó, no entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Então assim, ele disse, eu poderia sim me gabar, e eu não estaria fazendo nada de errado. Estava falando a verdade. Mas eu não quero que as pessoas se gabem de mim por aquilo que eu vi, por aquilo que Deus me mostrou, pelas minhas visões, as minhas revelações. Não, eu quero que elas sintam orgulho de ter um pastor pelo que ele fala, pela verdade que ele ensina, pelo aquilo que elas ouvem e pelo aquilo que elas viram Deus fazer através dele. Mas para que ele não ficasse orgulhoso, olha só o que aconteceu. O 7. Por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa. Tá vendo que foi ele que viu? Que teve as visões? Aqui embaixo confirma isso, né? Que ele diz que mais para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho na carne, um espinho no meu corpo. Ele veio como mensageiro de Satanás para dar bofetadas e impedir que eu fosse orgulhoso. Muitas vezes, irmãs, as coisas acontecem na nossa vida justamente para que nós não venhamos cometer o pecado do orgulho. Aí Deus deixa algo para nos parar. Como Paulo. Ele viu coisas que nenhum outro homem na face da terra, Deus mostrou para ele. A não ser também João, né? Que João mostrou, mas João revelou, não, para vocês verem. Jesus mostrou para João a cidade santa, Nova Jerusalém, tudo que ia acontecer no final dos tempos. Mas João não conseguiu encontrar nada aqui na terra para explicar como seria. Aí ele usa as joias preciosas, o ouro, para chegar perto daquilo que ele viu, porque aqui na terra não tem nada igual, semelhante, para que ele pudesse explicar. Aí ele usa aquilo que ele tem em mãos, aquilo que nós temos, que é diamantes, pedras preciosas, cristais, brilhantes, ouro. Aí ele diz, 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Então assim, vocês estão entendendo? Está entendendo? É como assim, é como dizer assim, mas por que Deus permitiu que o pastor perdesse a perna? Aí o Senhor diz, é para que vocês vejam que na visão de vocês, ele não tem possibilidade de fazer, mas eu faço através dele, sou eu que faço através dele. Então, na visão mas que contar essa especialidade de Jesus é confundir a outra. E usar aquilo que as pessoas olham e dizem assim, esse é incapaz. Como é que Deus vai usar um homem desse? É justamente aquele que Deus usa. Paulo era o quê? O perseguidor. Aí Deus pega ele e transforma em um perseguido. Ou seja,
Aí ele diz assim, olha, eu vou te dar um espinho na carne, tu vai sofrer com esse espinho na carne, para que tu não esqueça, quem trabalha na tua vida, através de você, sou eu. Para que você entenda que a minha graça é suficiente para você viver, mesmo com esse espinho na carne. Aí você pode dizer assim, e que espinho era esse? Aí ninguém sabe, porque ele não deixa. A gente pode especular, né, como os vários estudiosos já especulou, mas a gente não pode afirmar o que seria. Isso nos mostra que, mesmo grandes líderes espirituais enfrentam limitações que não desaparecem com orações. Deus não remove o espinho, mas concede graça suficiente para que a gente consiga suportar. Nem todas as coisas que nos incomodam, nem toda a enfermidade, Deus vai tirar da nossa vida. Por quê? Porque Ele quer dizer o seguinte, olha, enfermo ou não, sofrendo ou não, a minha graça é suficiente. Ele não apenas aceita sua fraqueza, mas vê como um ambiente onde o poder de Cristo se manifesta. Então assim, irmão, quando a gente olha para as coisas de Deus, para as pessoas, os homens e mulheres de Deus, a gente tem que olhar da seguinte forma. Aquele homem, na nossa visão humana, é impossível de ser usado por Deus para fazer uma obra. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o poder de Deus vai trabalhar através da vida daquela pessoa. Mesmo essa pessoa, com toda essa dificuldade, ela ainda está glorificando o nome de Deus. Através... teve uma reportagem, essa reportagem faz muitos anos, que o Cabrini, eu não sei se vocês já ouviram falar do Cabrini. Isso. Quando o Cabrini, ele ainda trabalha, ele ainda tem aquele programa, né? Ele acompanhou os últimos dias de uma mulher que estava internada no hospital com câncer. Eu não sei se alguém aqui já viu essa reportagem. Ele acompanhou os últimos dias em que ela estava com câncer. E essa mulher estava em estado terminal, tinha algum... Tanto é que, quando a reportagem foi ao ar, ela já tinha morrido. Poucos dias depois que ele terminou. Ela fez antes. Isso. Poucos dias que ele terminou a reportagem, ela faleceu. Mas, ele acompanhando ela no hospital, a mulher não parecia que tinha nada. Era uma alegria que ela sentia, uma felicidade que ela esbanjava. E ela pregava para todo mundo. A mulher estava morrendo. A mulher estava tomando morfina, com dores terríveis. Mas ela estava ali, pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus é bom, dizendo que Jesus cura. Como é que você diz que Jesus cura se você está morrendo com câncer? Mas eu não preciso que Ele me cure. O corpo. O corpo. Curar a alma, já está curado. Porque eu sei para onde é que eu vou. Então assim, eu não necessito que Deus me cure para eu crer ou para eu servir a Ele. É a frase do Pedro Queiroz. Ele não me cura, mas Ele cura através de mim. Então assim, era o que acontecia com Paulo. Paulo era afligido diariamente, não era uma coisa... Aqui diz que era diariamente, né? Ele sentia esse espinho na carne. A gente não sabe se é uma enfermidade. Aqui nessa versão diz que é uma enfermidade. Aliás, ele vai para me dar bofeteada e impedir que eu ficasse orgulhoso. Não fala que é enfermidade, diz que é um espinho no corpo. Não diz aqui. Eu recebi uma doença dolorosa nessa versão. Uma doença dolorosa. Que é um espinho no corpo. Aí a gente não tem como saber, as pessoas ficam especulando, mas a gente não dizem que ele sofria com alguma enfermidade nazista. Outros dizem que ele era atormentado mentalmente por coisas que ele tinha feito, inclusive um filme que eu assisti sobre ele, vai por essa linha, de atormentado mentalmente. Mas a gente não tem como dizer qual era a doença dele, qual era o tormento, qual era o espinho no corpo dele. Mas a gente sabe que ele tinha esse espinho e ele orou. Imagine quanto sofrimento ele não estava, porque ele orou 3 vezes, na terceira vez o Senhor disse, a minha graça te basta. Então assim, mesmo a gente estando em sofrimento, a gente tem que entender que a graça do Senhor baixa na nossa vida. Porque quando as coisas não têm mais jeito, é o ambiente, o ambiente que Deus tem e que Ele precisa para operar o milagre. Deus não vai operar um milagre onde o homem pode fazer. Deus opera um milagre quando o homem não tem mais e não pode mais fazer. Quando todos os recursos humanos cessam, aí Deus... Então assim, o impossível não quer dizer que chegou ao fim. O impossível é o ambiente necessário para que Deus faça um milagre.
Porque, irmãos, Deus faz, Deus opera. Mas isso não é milagre, isso é bênção. Por exemplo, Deus opera através do médico. Deus operou através do médico. Quantas vezes eu também já ouvi o testemunho de um médico, o nome dele é Fernando alguma coisa, eu esqueci o nome dele todo, mas é Fernando alguma coisa. Ele tem uma especialidade em comum, que é rara a especialidade dele. Mas ele se converteu no centro cirúrgico através de um milagre que Deus fez através dele. Ele disse, era impossível, eu vi, era impossível aquela pessoa se salvar. Mas Deus, eu vi as minhas mãos. Ele disse, na cirurgia eu vi as minhas mãos, não era minha. Era alguém segurando nas minhas mãos. Então assim, Deus usou aquele médico e através dele, através do que ele fez naquela pessoa, ele veio se converter, esse médico. Então assim, Deus usa e Deus faz. Agora, nem tudo a gente tem que ter consciência de que é a vontade de Deus, ou que ele vai querer operar. Porque as pessoas hoje querem que Deus faça a vontade dela. E aqui Paulo mudou. Senhor, eu já não suporto mais esse espinho na carne, Senhor. Eu já não suporto mais essa enfermidade. Me socorra. Aí o Senhor disse, epa, não, você vai continuar dessa forma. Por quê? Porque a minha graça é o que você precisa. Eu vou me aperfeiçoar na sua fraqueza. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Ou seja, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sei de nada. Mas Deus, através de mim, Ele faz. O poder dele atua através de mim. Eu tenho a proteção do Senhor. Eu me alegro também, o 10. Também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Olha, irmão Adão, se alegrar com as dificuldades, com as perseguições, com os sofrimentos, irmão Adão. Aí ele explica por quê. Por quê? Porque quando penso que toda a minha força, quando penso que estou fraco, então tenho a força que vem de Cristo. Então, oi, irmã Maria, leia a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, nesse versículo, para a gente ver como é que diz essa versão. Nós somos desafiados a enxergar que as nossas limitações não anulam o propósito de Deus. Segundo, o que está ali em 2 Coríntios 12, não é o primeiro. Não, você não está aqui, ó. 12 não é isso. Segundo e 12. 12 e 10. Porque isso sinto prazer nas fraquezas, mas nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aí ele diz assim, pelos quais posso, por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, porque quando estou fraco, aí em Cristo eu tenho a força necessária para continuar. Então assim, as minhas limitações não anulam o propósito de Deus na minha vida nem na vida de ninguém. Todos nós somos limitados. Por isso que Deus nos escolhe. Quem foi que Deus escolheu para ser discípulo dele? Todos ali tinham limitações. Um ladrão, pescadores, pessoas que eram de cabeça quente, briguentos. Mas foi o que Deus escolheu. Porque vai estar de pá, você é do mar. Exatamente. Mas uma do senhor que introduziu isso aqui. Não sei o que diz, eu não. Então, mas por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Porque a fraqueza não tem apoio. Eu acho que é isso, né? Não tem apoio. Não deu pra ele. Né? Porque, né? Exatamente. O orgulho vem na cara, me dá. A fraqueza eu reconheço que eu não posso. Humilde. Exatamente. Eu sou humilde e reconheço que eu sou dependente do Senhor. Então, quando eu sou dependente do Senhor, o poder dele atua em mim. Porque na lógica humana, quanto mais você é forte, mais você tem poder. Quer ver um exemplo? Um lutador de artes marciais, de boxe, como Mike Tyson.
quanto mais ele ganha força, quanto mais ele é reconhecido mundialmente como um grande lutador, mas ele tinha dinheiro, fama, poder, reconhecimento. Aí Deus vem e trabalha na contramão. Quanto mais você é fraco, mais eu trabalho na sua vida, Mas aqui é o poder de Deus. Mas assim, no caso, aquela pessoa que se vê diante de Deus como um fraco, como um dependente do Senhor, aí ele diz, é você mesmo que eu vou usar para mostrar a minha força através de você. Para que você entenda que não é você, mas sou eu que estou fazendo através de você. E quando o homem começa a ser usado por Deus e ser exalta, aí Deus se retira dele como Sansão, Deus se retira dele e ele fica por conta própria. Aí é quando ele cai. Sansão disse o quê? Me levantarei mais uma vez e vencerei esses incircuncisos. Foi quando ele quebrou a cara, por quê? Porque o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Então assim, as pessoas ficam tentando a Deus, tentando a Deus, tentando a Deus. Chega um dia que Deus vai retirar o seu Espírito e ele fica por conta própria. Você não é o bambambam? Então, se resolva. Aí quando os caras veio, que ele partiu para cima, cadê? Por quê? Porque não era ele, era o poder de Deus através dele. Então, que a gente venha sempre entender que a nossa dependência de Deus tem que ser diária. A nossa humildade, nós temos que viver a humildade diariamente. E ter isso em mente, eu não sou nada, eu não posso nada. Eu sou dependente do Senhor. Se a gente tiver isso na nossa mente, aí sim, o Senhor encontra terreno propício para trabalhar através de nós. Mais alguma coisa, pastor? O 11 diz, eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, porque vocês é que deviam falar bem de mim. Pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais super apóstolos de vocês. Aqui ele tá, dá para perceber que ele está meio zangadinho aqui? Dá para perceber que Paulo está meio zangado, revoltado? Por quê? Porque... Um arrimo de usar apóstolos. Exatamente. Por exemplo, eu vou usar o pastor aqui como exemplo. O pastor está aqui há 5 anos se esforçando, né? Mesmo na situação em que ele está, aí ele vem quarta, sexta, ou quarta, sábado, domingo, está aqui com vocês, para tudo que precisar, então qualquer coisa esteja aqui. Aí chega alguém aqui, passa alguém aqui e começa a falar coisas que satisfaz a carne para vocês, oferecendo coisas que não são as verdades. Aí vocês vão na onda dele, aí você diz assim, poxa, aquele pastor sim, aquele pastor é que é o pastor, aquele pastor é que é o cara. Por exemplo, vou usar o exemplo, vai ter uma ação aqui domingo, né? Vai ter uma ação aqui domingo. E nessa ação vem um pastor que já está vindo, né? Algumas vezes, aí vocês, a gente não se importa com isso não, viu, irmãos? A gente não se importa. Mas vamos dizer que os irmãos que estão aqui conosco, que são crentes, aí eles começam a dar valor ao outro lado e diminuir o pastor daqui. Aí foi isso que os crentes estavam fazendo com Paulo. Aí Paulo diz assim, eu estou agindo como louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso. Ele está falando tudo isso devido às circunstâncias. Porque vocês é que deviam falar bem de mim. Ele disse, como é que vocês, que me conhecem, fui eu que ensinei a vocês, foi eu que preguei a vocês, eu sofri tanto para estar pregando a palavra para vocês, e chega um falso, aí ele aqui usa de ironia, chega aí um falso apóstolo, e vocês botam ele nas alturas, exalta esse homem como se ele fosse um homem de Deus, quando é um falso, um mentiroso. Aí a gente vê aqui que ele fica meio irritado. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Aí ele diz, olha, o que mostra que eu sou apóstolo foram os milagres que Deus fez através de mim. As maravilhas que Deus fez através de mim. Vocês esqueceram, né? Isso é o meu sinal, é o sinal de que eu sou apóstolo. Como é que vocês foram tratar pior do que as outras? Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Aí ele usa de ironia novamente. Por favor, perdoe-me essa injustiça. Por quê? Porque ele diz assim, olha, eu tratei vocês tão bem, eu não deixei que vocês me ajudassem. Eu era sustentado enquanto estava aí pelas igrejas da Macedônia, para não ser pesado a vocês.
Aí ele usa de ironia aqui, dizendo assim, por favor, perdoe-me essa injustiça, por eu não exigir que vocês me ajudassem. Mas como esses estão exigindo e vocês já os ajudam, eu deveria ter feito isso. Ele diz lá no capítulo 10, se não me falha a memória. Na verdade, esses falsos apóstolos, eles viram na igreja de Corinto uma oportunidade de serem beneficiados financeiramente. O que é que ele dizia? Paulo não está conseguindo ser pastor de vocês, não. Paulo está para lá, está viajando. Aí faz o seguinte, eu vou, se fosse no dia de hoje, eu também sou apóstolo, agora você tem que mandar um pix para mim. Manda aí, R$500, eu vou. Aí, tudo que eles iam fazer, eu faço. Agora, tem oferta para mim. E Paulo fundou a igreja, ensinou a igreja, tratou a igreja, educou a igreja. Os irmãos não estavam nem aí. Não dava ajuda nenhuma para Paulo. Pelo contrário, Paulo tem que pedir ajuda a outras igrejas para se manter. E os pastores que roubavam os crentes, enganavam os crentes, ensinavam errado. Aí os irmãos, aí tá certo. Paulo não é esse tipo não, agora esse camarada aqui. Esse é o próprio. Por quê? Porque os apóstolos deixavam a coisa bagunçar, o camarada transar com a mulher do pai, eles deixavam o povo vir bêbado para dentro da igreja, deixava a coisa meio bagunça. Aí esse apóstolo, o povo dizia, esse é apóstolo. Porque estava fazendo o que era. Porque era errado. Agora Paulo, que ensinava o certo e não cobrava dinheiro nenhum do povo, Paulo não perde. Não tem aquela história de que mulher de bandido gosta de apanhar? Então era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Essa igreja gostava de os outros sugassem dela. Então assim, Paulo não queria se gloriar, mas precisou defender sua autoridade diante das acusações. Então assim, aquela igreja estava deixando Paulo irritado e ele usa dessa fala um pouco irônica justamente para chamar a atenção deles. Aí o 12 diz assim, as coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência, foram sinais, maravilhas e milagres. O 12, como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoe-me essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês. E novamente vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Aqui é um sinal de que aqueles falsos apóstolos queriam só o dinheiro deles. Aí Paulo deixa bem enfático. A minha preocupação é vocês. Eu não estou interessado no dinheiro de vocês. Eu não estou interessado no que vocês querem. A minha preocupação é a salvação de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Aqui ele usa essa figura paterna, né? De que ele se considerava, ele tinha aquela igreja, aliás, ele tinha as igrejas como os filhos amados. Então ele cuidava como um pai cuida dos seus filhos. Ele não precisava de discursos vazios. Seu ministério tinha o solo do poder de Deus. Então o verdadeiro líder não explora, mas serve. E aqueles falsos apóstolos, ele estava explorando aquela igreja. E quando Paulo soube, ele escreveu essa carta, chamando a atenção daquela igreja. Gente, eu não fiz isso com vocês. E como é que vocês não dão o devido valor ao ministério que eu exerci aí com vocês e abrem as portas de vocês com alegria para esse sanguessuga que só quer o dinheiro de vocês? Mais alguma coisa, pastor? Interessante, Paulo não cobrava. Paulo fundou a igreja, Paulo ensinou a igreja, Paulo ajudou a igreja, pastoreou a igreja através das cartas. E os irmãos disseram, Paulo não está gostando da gente mais não. Paulo não quer ser pastor da gente mais não. Quem quer ser pastor é esses novos apóstolos. Mas eles roubam vocês. Não, mas eles prestam. Mas eles não têm vida no altar. Não, mas eles ensinam a Bíblia. A gente quer eles. As pessoas costumam ser assim. A gente conhece um local que as pessoas pediram ajuda. A gente foi ajudar. E elas disseram assim, mas o senhor não vai cobrar a gente por nos ajudar não, vai? Não, a gente vai cobrar vocês não, nem combustível, nem nada, não vai não. Então tá bom, então a gente quer ajuda. A gente começou a ajudar, aí depois que a gente começou a ajudar, aí essas pessoas ficam botando dificuldade para vir para a igreja. Porque é cansativo, aí o carro vem buscar vocês. Mas é porque
Agora os outros que jogavam para ir lá, aí não, aí são pessoas. Aí tá bom. Tem aquela coisa, né, que diz, quando é de graça as pessoas não valorizam. Quando puxa alguma coisa para elas, aí elas passam a dar valor. O 15 diz assim: vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Aí assim, até onde nós, como cristãos, estamos dispostos a nos doarmos por amor às pessoas? Paulo aqui, Paulo, ele está doando, ele doou a sua vida. Portanto, vocês não concordam que eu não exija nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que eu os enganei e tapeei com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Isso é uma pergunta que ele faz. Diz, eu andei enganando vocês através de mensageiro? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Vocês lembram que lá atrás ele mandou Tito para pegar as ofertas? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Ele reforça que tanto ele quanto Tito agiram com o mesmo espírito e integridade. Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar, na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Essa deve ser a motivação de todo ministério, fortalecer e não explorar. Mas a maioria, naquela época e hoje, principalmente hoje, a exploração está demais. E gente, a gente vê na internet o quanto essas pessoas exploram a fé das pessoas, o quanto elas se dão bem, o quanto elas lutam, o quanto elas são requisitadas, o quanto elas são parabenizadas, o quanto elas são aplaudidas. Eu fico olhando assim, Jesus, basta as pessoas falar alguma coisa que não confronte o pecado que aquela pessoa tem, que deixa ela confortável do jeito que ela está, que elas aplaudem aquela pessoa. No vídeo, né? Tenho medo de que quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferentes do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório orgulho e desordens. Receio ainda que na próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Vocês lembram da imoralidade que eles praticavam? Lembra? Isso? Então assim, ele está dizendo aqui, eu tenho medo de chegar aí e encontrar vocês desmantelados, como daquela outra vez, que vocês não tinham se arrependido daquelas imoralidades que eu disse para vocês que vocês deveriam tirar do meio de vocês. Então, veja que o coração de um pastor aflito com o pecado do rebanho não se trata de julgamento, mas de profunda tristeza por aqueles que estão no pecado, por aqueles que estão no erro. Então assim, permanecer na imoralidade e não buscam arrependimento. As nossas fraquezas não desqualificam o nosso ministério, pelo contrário. É nas nossas fraquezas, que o poder de Deus se aperfeiçoou. Quando nós reconhecemos e dependemos da graça de Cristo, nós somos fortalecidos. Ou seja, irmãos, a nossa dependência de Deus, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Meu Deus do céu. Olha, a gente tem uma igreja aqui no sertão, uma igreja que não tem estudo, que a cultura é muito pouca, ou quase nenhuma, que vocês têm muita dificuldade de entender as coisas, mas por incrível que pareça, a gente lida com pessoas, eu não estou falando de todos, mas eu estou falando de uma maneira geral, com pessoas
que não reconhecem, que não sabem. Tem dificuldade de reconhecer isso. Pessoas que não sabem cantar, que acham que canta. Pessoas que não sabem pregar, mas acham que prega. Eu não estou falando do senhor não, irmão. O senhor reconhece que canta. Eu não estou falando do senhor não, viu? Eu estou falando de modo geral. Então assim, eu fico olhando assim, Jesus, chega a dar uma agonia nos ouvidos, ouvir certas pessoas louvando, porque é totalmente desentonado, totalmente fora da música. Eu digo, e elas se ouvem e acham que está perfeito. Gente, a gente tem que reconhecer. Eu gostaria de cantar, mas eu não sei cantar. Verdade é Deus. Eu gostaria de ter uma voz entoada. Eu não tenho. Eu sei que eu não tenho. Eu canto pela misericórdia de Deus, porque quando chego em outra igreja que o pessoal dá a oportunidade, vem louvar o hino, irmã. Eu não sei. Eu não vou. Não é não? Eu não vou porque eu não sei. Eu não vou me atrever a passar vergonha lá na frente e impor que as pessoas escutem uma voz como a minha desentoada. Eu não vou fazer isso. A gente louva para o Senhor, gente, mas tenha humildade. Tenha humildade. Ó, irmã, eu não sei louvar. Eu louvo pela misericórdia. Eu sei que eu não sei louvar, eu não tenho uma voz entoada, eu não sei na hora de entrar, na hora de sair, uma hora o playback está na frente, outra hora está atrás e eu estou correndo. Eu louvo desse jeito, mas eu sinto prazer em louvo para o meu Senhor. Eu tenho consciência de que eu não sei. É outra coisa. Quando você louva e você sabe que você não sabe, mas você está louvando para Deus porque você quer exaltar o nome do Senhor, é outra coisa. Mas quando você louva ruim, você não sabe louvar, e você ainda se diz cantora ou cantor, e você ainda acha que está fazendo perfeito, aí você não reconhece a sua dependência de Deus. Você está se achando que é capaz. Como é que Deus vai fazer através de você, se você se acha capaz de fazer quando você não é? Uma coisa que a gente passa aqui no sertão, isso é aqui, 7 casas, aqui não, aliás, aqui não tem essa dificuldade não. Mas 7 casas tem, em outras igrejas de pastores que eu conheço tem. Os irmãos não conhecem a Bíblia e não vão para o culto de ensino. Como assim? Eu não conheço a Bíblia e não vou para o culto não venho para o culto de sábado, não vou para o culto de sexta em 7 casas, ou para um estudo como esse. Quando eu não vou, eu estou dizendo que eu ou sei, e por isso eu não preciso ir aprender, ou eu não sei e não quero aprender porque eu não preciso aprender. Eu já falei isso umas 10 vezes lá em 7 casas. Irmão, aonde foi que vocês não entenderam? Vocês apresentaram o culto de ensino. E tem irmão que fala. Quer dizer, ela busca ouvir, porque uma das coisas que eu mais faço na vida é ouvir em cima da palavra, eu ouvir pregação, eu ouvir uma coisa, eu ouvir outra, eu ouvir um pastor pregando, eu que sei um pouquinho mais do que vocês. E o irmão que não sabe nem um pouquinho que eu sei, não vem para o culto para aprender, nem quer vir, ou ele acha que sabe mais do que eu, ou ele acha que não sabe, ele não precisa aprender. Os dois, eu fico passado nisso. Então assim, quando a gente reconhece que depende da graça de Deus, da graça de Cristo, nós somos fortalecidos. O maior testemunho não são os milagres ou as visões, mas uma vida humilde, perseverante e sincera diante de Deus. Esse é o maior milagre da nossa vida. Não é a gente operar, porque naquele dia, quando as pessoas forem cobradas pelo Senhor, o Senhor vai dizer, mas Senhor, em teu nome eu não operei milagre? Em teu nome eu não curei? Em teu nome eu não fiz isso? Aí ele vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Por quê? Porque o que conta é a nossa intimidade, a nossa humildade, a nossa sinceridade diante de Deus. É reconhecermos que sem Ele não somos nada. Nós não podemos nada sem a graça de Deus. Então, assim, é reconhecermos isso. A humildade, irmãs, não tem como não fazer parte da vida cristã. Ela faz parte do fruto do Espírito. A humildade. Então, eu não posso ser cristão e não ser humilde. Ser humilde é o quê? É reconhecer a minha pequenez. É reconhecer a minha dependência do Senhor. É reconhecer, não é a falsa humildade. É reconhecer que eu faço porque Deus derramou da sua graça. E não sou eu, é o Espírito Santo através de mim. Eu esqueci de trazer para vocês, mas nós vamos, como é pequenininho, tá vendo? É só 13 versículos. Nós vamos encerrar hoje, que são os últimos conselhos e saudações de Paulo, que é o capítulo 13. Esta já é a 3ª vez que vou visitá-los, como dizem as Escrituras Sagradas. Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2
Duas testemunhas. Ou seja, qualquer acusação, na lei dizia que precisava de pelo menos duas testemunhas. Hoje não precisa mais. Por quê? Porque Porque eu vou dizer porque hoje não precisa mais. Por exemplo, vamos supor que o senhor tem um WhatsApp. Aí eu sei que o senhor está pecando. Pelo WhatsApp. Basta só pegar seu telefone, pegar o áudio do seu WhatsApp que o senhor falou e guardar como prova. Eu não precisa testemunho. Que a sua voz está. E mesmo se o senhor apagar, a justiça pode recuperar. Não, e outra coisa, e não é só isso. Qualquer mulher que quiser ferrar com o senhor, basta chegar e dizer assim, olha, o irmão Adão abusou de mim. Até que se o senhor conseguir, que é muito difícil. Essa nova lei que está aí? Isso. Se o senhor conseguir, que é quase impossível provar, ainda mais se for. Maria da Penha. Não, Não, se for, Maria da ainda Penha mais não se for esse povo que gosta de fazer mal. Aí vai arrumar o quê? Vai arrumar outra que vai confirmar o que elas disseram e o senhor está ferrado com o resto da vida. Acabou o Adão. Então não precisa hoje mais de duas testemunhas perante a justiça. Basta a palavra da mulher. Da mulher, só basta a palavra dela. Eu tô O senhor é preso automaticamente. até com medo de discutir com a minha esposa. Porque se ela disser, Se ele disser que eu sou em feia, qualquer delegacia, se ele disser que eu sou se ela feia, disser eu em vou qualquer delegacia que eu, pelo menos, pisei no pé dela, Não, se você disser, no olha, meu pé esquerdo, canela fina, meu pé esquerdo, Tá não certo. tem. Estou falando sério, senhor. Se a minha esposa chegar na delegacia, disser que eu, com meu pé esquerdo, pisei no pé dela, eu automaticamente, isso é nova lei, que entrou semana passada. mas não é um erro. Eu automaticamente, não, é um erro, mas é o que está valendo. É o que está valendo. Eu automaticamente vou ser preso. era um embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, que nós temos que confrontar as pessoas. O pecado que ela está cometendo, o Senhor está cometendo sim esse pecado, não adianta o Senhor dizer que não, porque Deus sabe muito bem que o Senhor está cometendo esse pecado. Mesmo que o Senhor continue negando, o Senhor sabe que Deus está vendo. Então a gente tem que confrontar, não por maldade, mas por amor, porque o pastor é um pai que tem amor pelos seus filhos. Confrontar com firmeza, com a firmeza de um representante de Deus aqui na terra. Então assim, a gente vê aqui que era como se aquelas pessoas estivessem duvidando do apostolado de Paulo. Que era como não, eles estavam duvidando. Na prática, duvidar do apostolado dele, duvidar do representante de Deus aqui na terra, é duvidar do próprio Deus. Quando esse representante de Deus está falando a palavra de Deus, quando eu estou duvidando dele, eu estou duvidando de Deus. É aquilo que Jesus disse. Quem rejeita a mim, está rejeitando ao Pai. Então assim, Jesus era o representante do Pai aqui na terra. Então aqueles que rejeitavam a ele, estava dizendo, eu não quero nada com seu Pai. A questão aí de 2 Coríntios também foi o seguinte: os novos apóstolos, falsos apóstolos, manipularam a mente dos crentes. O que é manipular a mente? Rapaz, Paulo não está ensinando o evangelho como deve ser ensinado, não. Vocês já pararam para pensar? Vocês acham mesmo que Paulo, aquele camarada que antes de se dizer apóstolo, matou o crente, perseguiu a igreja, vocês acham que Paulo tem a capacidade, a autoridade de ensinar a vocês? Eu mostro para vocês que eu, como apóstolo, tenho condições de fazer melhor. Aí manipulou a mente dos crentes. Quando os crentes tiveram a mente manipulada, eles colocaram em dúvida o pastor Paulo e acreditaram nos pilantras dos apóstolos enrolando. Com isso, eles descreram. Com isso, eles não creram mais no que Paulo pregava e começaram a dar crédito nas doutrinas erradas que os falsos pastores ensinaram. Nas heresias. E isso a igreja começou a entrar em confusão, em bagunça. Aí Paulo disse, peraí, quando eu chegar aí, o cacete vai comer dobrado. Então vocês terão todas as provas, olha só, na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Ele aqui está irritado. Então vocês terão todas as provas de que quiserem, vocês terão todas as provas de que quiserem, de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra seu poder entre vocês. Ou seja, aqui ele está dizendo o quê? Vocês não estão duvidando de mim, não. Vocês estão duvidando de Cristo. E quando eu for aí, ele vai mostrar para vocês se eu falo por ele ou não. Então assim, nós devemos ter muito cuidado com o que nós ouvimos, se está de acordo com a palavra, para não sermos enganados por aqueles falsos profetas que querem dizer coisas
que agrade a nossa carne, o nosso ego, que massageie o nosso ego e que a gente quer ouvir. E a gente abandonar os ensinamentos verdadeiros que o nosso pastor nos ensina. Então, assim, era por isso que Paulo estava tão irritado. Eles estavam deixando os ensinamentos de Cristo, né? Como ele diz aqui, ó. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Cristo fala por meio de mim, ele está dizendo. Então, quando eles estavam duvidando do apóstolo Paulo, eles estavam duvidando de Cristo. Porque, embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim, nós também, unidos com ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com o Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Ou seja, estamos sendo crucificados com Cristo, estamos sendo fracos, porque Cristo foi crucificado na carne. A carne é fraca. Mas agora nós estamos unidos a um Cristo vivo. E o poder que há em nós é o poder de Deus, que atua através de nós. A verdadeira força espiritual não está nas aparências humanas, mas no poder de Deus que age, mesmo quando nós nos sentimos fracos. Então, aquela palavra, diga o fraco que eu sou forte. Mas eu sou forte em quem? Eu sou forte em Cristo. Aquele que fortalece. Assim nós também, unidos com ele, somos fracos. Unido com Cristo o quê? Com Cristo que era fraco, que foi fraco, crucificado. Mas agora ele é forte, por quê? Porque ele está vivo. E ele tem todo o poder que foi dado por Deus. Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Ou seja, Paulo diz, olhem para dentro de vocês. Veja, examine-se a vocês mesmos, para ver se vocês realmente são crentes. Olhem, para ver se vocês estão firmados na fé. Para ver se vocês estão duvidando da palavra de Deus. Se fosse aqui no Nordeste, cambada de cabra sem vergonha. Se fosse aqui no Nordeste, o sertão, cambada de sem vergonha. Quer dizer, aí ele diz assim, examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Eu estou brincando, viu, irmão? Mas isso é conselho. Todos os dias a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e analisar. Todos os dias. Todos os dias. E analisarmos, Senhor. Me Mostra onde é que eu estou errando, o que é que eu preciso abrir mão. O pecado que está em mim, que eu ainda não consegui ver, eu oro dessa forma. Às vezes a gente até vê, mas não consegue se libertar. Me ajuda, me dá força para que eu abra mão daquilo que não te agrada. Eu oro dessa forma. Porque, com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Irmãos, coloca uma coisa na sua cabeça. É como Paulo diz, a não ser o Espírito Santo através de Paulo, a não ser que nós estejamos falhando completamente. Mas se não for isso, nós temos que ter certeza da nossa salvação. A gente tem que olhar e dizer assim, não, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque a palavra diz que aquele que crê em Jesus Cristo já tem a vida eterna. E eu creio, eu não duvido de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou para me dar a salvação, para perdoar os meus pecados. E eu me arrependi, e me arrependo todos os dias. Então eu sou perdoada por Deus todos os dias. É nisso que nós temos que crer, é isso que a palavra fala. E se eu creio nisso, eu não tenho motivo para duvidar da minha fé. Eu não tenho motivo de maneira nenhuma. A não ser como Paulo disse, né? A não ser que nós estejamos falhando nisso aí. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Ele diz aqui, eu tenho certeza de que eu não tenho falhado. De que nós não temos falhado. Oramos a Deus, pedindo que vocês não façam nada que seja mal. Não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos. Ele não quer que as pessoas façam as coisas só para não parecer. Ele quer que elas façam de verdade. O primeiro passo para o crescimento espiritual é a sinceridade diante de Deus. Não tem, irmão. Como é que eu estou toda troncha, toda errada, e chego diante de Deus e não vou reconhecer o meu erro? Não vou ser sincero com Deus. Preciso me examinar constantemente e deixar que o Espírito Santo me mostre áreas da minha vida que precisam de mudança. Todos os dias eu oro, Senhor.
Eu preciso do fruto do Espírito. Eu preciso. Aqui, né, Paulo deixa bem claro que seu objetivo não é aparecer. Não é ser aprovado, porque aprovado ele já é diante de Deus. Não é ser aprovado diante dos outros. Mas ver os coríntios fazendo o que é certo. Então, o objetivo dele é ver aquela igreja que ele tem como os filhos dele fazendo as coisas certas. É como nós. Nós ficamos tristes quando nós vemos a situação que está o irmão Zé Luiz. Nós ficamos tristes quando vemos o irmão Adão, né? O que era? O irmão Adão, diz que não acredita em certas coisas na Bíblia. Então, assim, Esse é o calma. nós ficamos preocupados como pai. Por quê? Porque a gente não quer que vocês caiam no erro. A gente não quer que vocês dêem brecha para que o inimigo consiga, mexer na mente de vocês. Quando a gente não crê no que está escrito na Bíblia, sabe o que a gente está dizendo? Olha, a Bíblia está mentindo também. Pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Então ele demonstrava uma postura de humildade altruísta, não está preocupado com sua reputação, mas com o bem espiritual do povo. O ministério dele está totalmente comprometido com a verdade do Evangelho, mesmo que isso signifique parecer fraco ou rejeitado. Mas ele não abria mão da verdade. Ainda que aos olhos de vocês ou dos outros eu pareça fraco, mas eu continuo lutando pela verdade, para que vocês cresçam na fé, sejam fortes na fé. Escreva esta carta antes de ir vê-los, para que quando eu for não tenha que ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruir. Aqui ele reforça mais uma vez. Lembra que ele já falou lá atrás sobre essa autoridade que Deus tinha lhe dado? Que era para fazer com que houvesse crescimento espiritual na igreja, não para destruir. A autoridade nunca é para destruir. Aperfeiçoar é trazer aquelas pessoas que estão em pecado para a restauração, para reconhecer o seu erro, o seu pecado e ser restaurado por Deus. Esse é o papel de um líder espiritual, para que aquelas pessoas amadureçam na fé. A verdadeira liderança espiritual busca o crescimento da igreja e a restauração das pessoas, mesmo que isso exija confrontos difíceis. É fácil para o pastor ouvir do irmão Zé Luiz que não é verdade a verdade? Que é uma mentira? Não. Mas a gente tem que orar e pedir a Deus sabedoria para lidar com essa situação. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Tenham todo o mesmo modo de pensar. Irmãos, aqui está um segredo muito grande que a gente já ouviu do próprio Senhor Jesus. Quando ele disse que quando nós temos o mesmo... Foi Jesus que foi que disse? Quando temos o mesmo pensamento, quando concordamos acerca de alguma coisa. Ou seja, a igreja tem que viver em unidade e em união, com o mesmo pensamento. A base de tudo é Jesus e o amor de Cristo. Então ele diz aqui, tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. Nós temos que estar todos firmados na palavra de Deus e viver em paz. Ao terminar essa carta, nós percebemos o equilíbrio perfeito entre a firmeza e a ternura no ministério do apóstolo. Ele nos mostra que liderar é amar profundamente, exortar com coragem e sempre buscar um amadurecimento do corpo de Cristo. Aí ele termina: cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Essa é a saudação que as igrejas costumam dar no final de cada culto, né?
Então, o que é que a gente tem que guardar? Tenham todos o mesmo modo de pensar, ou seja, todos nós que dizemos que somos crentes em Cristo devemos ter a Bíblia como nosso manual. Quando eu começo a dizer coisas com ele, não parece dizer não, que eu já penso na cara assim. Eu disse, olha, tu não vale nada, porque tu não crescesse de boa que tu sois. Depois eu sou desse jeito. Então, assim, o amor é a base de tudo, irmãos. O fruto do Espírito tem a base, o amor. Aí ele vai. O fruto do Espírito tem 9 partículas. Vocês vão ler a lição. A primeira lição é o que significa conhecer a Deus. Essa é a primeira lição. Aí tem aqui, ó. Tem lá na lição de vocês, já leu? Leitura diária. Segunda, terça, Não, mas esqueça segunda, terça, quarta, esqueça. A partir de amanhã vocês vão pegar, todo dia vocês vão ler. A irmã Adriana também não sabe ler. A senhora vai botar na Bíblia o livro e o capítulo que está. Entendeu? Para a senhora ler. Aí a senhora lê, a senhora bota para ouvir todos os dias. O senhor sabe que a Bíblia em áudio, irmã Adriana? No celular? Tem uma cadeira abaixo, mas tem uma cadeira abaixo, tem hora que eu boto aparece, tem hora que eu boto e não aparece, não sei se é na internet. Então, a partir de amanhã, esqueça. Aí a nossa segunda começa quinta. Entendeu? Quinta, A partir da manhã. sexta, Mas eles não entenderam. Vocês entenderam? Não. A segunda começa quinta. Entendeu? Aí o Amanhã. senhor vai ler quinta, a leitura de quinta ou segunda? Ali. Não. Tá vendo? A senhora vai ler de segunda. Esqueça isso aqui, ó. Esqueça isso aqui. A senhora esquece isso aqui. A senhora vai ler amanhã, a partir da manhã. Aqui é quinta, aqui é sexta, aqui é sábado, aqui é domingo, aqui é Até chegar segunda na e aqui é terça. Isso. Não, até chegar na terça. Tá chegando na terça. Na É. quarta. E pois, a quarta A quarta não tem leitura, que era a lição. sim. É de quinta a terça. Vocês vão estudar de quinta a terça. Esqueça essa sequência. A leitura de segunda é na quinta. A leitura de terça é na sexta. A leitura de quarta é no sábado. A leitura de quinta é no domingo. A leitura de sexta é na segunda. A leitura do sábado é na terça. E na quarta-feira a gente está aqui de novo. Você entendeu? Amanhã vocês vão começar do início. Esqueça isso aqui e comece do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias vocês vão ler. A leitura está aí, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Aí o livro da Bíblia, né? Daqui. João 17, do 1 a 5. João 1, de 1 a 14. Gálatas, entendeu? Pronto. E vocês vão ler também a lição. Eu não trouxe o questionário desse já para vocês terem tempo, para vocês responderem o questionário. Entenderam? Vocês vão responder o questionário e, se der tempo, a gente responde na próxima semana. No final da aula, a gente já responde o questionário. Se não der tempo, a gente deixa para a próxima. Mas aí vocês leiam direitinho a lição, leiam a lição todinha. O que vocês tiverem dúvida, que vocês não entenderem, marque, escreva a pergunta que vocês querem fazer, mas façam pergunta, não deixe passar nada. Viu, Adriana? Se der, vá para casa da irmã Maria, estude junto com ela. Irmã Maria, a senhora lê para ela. E alguma dúvida que vocês tiverem, vocês anotem alguma pergunta. Anotem para perguntar para a gente aqui. E procurem responder, leiam e releiam e procurem responder o questionário. Porque é muito bom estudar. A gente está amando estudar essa lição. Muito bom mesmo. Já leu? É bom entender tudo, irmão Adão. Entendeu não a lição? A lição está bem explicada. A lição já está explicada. Ô, irmão, não é como é que a gente vai fazer? Vamos deixar o mundo morrer, vamos terminar de matar ele. Tá bom, pastor, eu acho que você tem que sentar com ele e conversar. Pra gente fica difícil, porque a gente fala. Não, eu acho que ele deve sentar com ele e conversar. Não, eu vou sentar com ele essa semana e vou conversar com ele. Mas o que a gente vai fazer? Porque é bom, esse negócio que vocês fazem, buzinando na orelha dele, é bom. Aleluia. Tu tá vacilando ali. Aleluia, rapaz. Isso é bom. É chato, mas é bom. É cabuloso, mas é bom. É uma coisa que vocês ouvem e ele não vai poder dizer que não. E a gente pode dizer que foi vocês que disse. Por quê? O som. Vocês não ouvem ele ouvindo música do mundo? Entendeu? Então, isso aí não vai comprometer vocês se vocês disserem, confirmarem. Tá entendendo? Se vocês confirmarem. Você ouve mesmo, Zé Luiz? Como é que você está dizendo que não ouve? A gente escuta de que vocês ouviram. Você ouviu? Veja como o diabo é sem vergonha. Antes de se batizar, ele não estava assim. Tava não.
Aliás, tinha uma que a gente só sabia por boato, mas não tinha certeza. Sim, mas depois que ele bateu no piorou. Foi. Piorou e a gente tá com ele e ele não escuta não. Eu vou fazer o quê? Vou expulsar o povo? Virou criança, gente. O senhor não pode estar lá embaixo não, no meio das pessoas. Saia. Mas essas pessoas, não ajuda o senhor. Só quer só tomar café com medo e não ajuda o senhor. Ele senta lá na O mesa. senhor viu a pergunta que eu fiz ele sábado? Aqui foi sábado, foi domingo. Nossas alunos só preferem quem realmente? Quem lhe ajuda ou quem não lhe ajuda? Foi o que ele disse. Eu não posso expulsar ninguém da minha casa. Aí eu digo, então o senhor já fez a escolha. O senhor é mais os outros que não faz nada por senhor, não faz nada nem dá conselho por bem, o senhor prefere os errados. Ele prefere os errados que está ali. É todo dia na casa dele pedindo café. E todo dia misturado com ele liga o rádio na música do mundo, ele liga o telefone na música do Zé de Camargo, é a Adelino Nascimento. É porque às vezes eu fico assim, às vezes eu fico dentro de casa e digo, mas vem cá. E agora, Você só vai assistir isso, o pior de bota um louvor. o pior de tudo que agora, dizer que não é jogando para ganhar dinheiro, é só uma No jogo. No jogo. No jogo. É, Tá lá. no- Eu aqui cozinhando no fogão e ele aqui, ó. Eu esqueci que é um Rapaz, rapaz. quem mandou esse jogo pro É, não, senhor? o tribunal não, Ah, é. tem jogo de menino? Quem mandou foi a mãe dele. É? A mãe dele mandou esse jogo pra ele, a mãe dele. E ele agora sabe. Ah, não, mas esse jogo é jogo de verdade, que eu sei que é dinheiro. É, mas ele mandou um jogo pra ele. E ele só vendo esse jogo. Aí tem hora que quando eu vou Porque tem jogo que é fazer, menino, né? aí quando eu vou Antes que fazer, ele morra, vamos ver se a gente consegue socorrer ele. É. que nem ontem mesmo, quando eu cheguei para fazer Agora, a vou dizer uma coisa. geladeira, O que é que a Bíblia aconselha? O que é que a Bíblia se aconselha? fizesse eu errar o joguinho O aqui, que é que a Bíblia aconselha? Eu vou conversar com ele. Ele não, ele não melhora não. Qual é a segunda conversa? A igreja. Chama a igreja. É. A segunda conversa precisa ser com vocês. Exato. E ele, Olha o show. Pai, em nome de Jesus, te louvamos. Nos ajuda, Senhor, a aprender a tua palavra conforme ensinou o apóstolo Paulo. Senhor, dá juízo com Adão, Senhor. Que ele retire de perto dele pessoas que está correndo o risco de fazer o mal a ele. Pai, não tenha Jesus. Abençoa o irmão Luiz, que misericórdia dele, Senhor, que não venha cair no abismo do pecado. Que o diabo não venha tragar a vida dele. E que ele possa continuar te servindo sem errar, sem vacilar.